A gente que viu, os outros não viram não. Só quem tá nesse canal sabe. Sim. Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao 6º vídeo do Anota que é 1000 e hoje a gente vai falar sobre analogias de várias áreas do conhecimento para aplicar na tua redação. No caso, o professor João arrasa. Os corretores não satisfeitos com o fato de você escrever do modelo que eles querem e de maneira correta, tudo certinho, é necessário também que você relacione o que você está escrevendo com várias áreas do conhecimento. Mas será que é necessário que você estude só para preencher essa lacuna? Vem comigo aqui. Preencher essa lacuna. Ah, pronto. Preencher esse buraco. Uma das partes da competência 2 fala o seguinte: aplicar conceitos das áreas do conhecimento. Do jeito que está escrito, parece que, tipo assim, se tu jogar um ser humano é aquilo que a educação faz dele, em qualquer parte do texto, qualquer que seja o tema, já é o suficiente. Assim, meio que é suficiente, porque o fato de tu colocar uma área do conhecimento já vai fazer tu pontuar. Só que colocando assim de forma desconexa e não fazendo uso produtivo, que eu vou explicar mais na frente, tu só vai chegar até o nível 120. Vamos ver como utilizar corretamente esse repertório e como pensar nele, beleza? Tá, mas o que é esse repertório? Diz respeito a citações, conceitos de várias áreas do conhecimento, fatos históricos que você vai usar de maneira inteligente, de maneira a trazer um gancho para o que você quer discutir no texto. E aí desenvolver uma discussão a partir disso. Mas para você tirar 200 nessa competência, levando em consideração só essa parte do repertório, é necessário que ele seja legitimado e pertinente ao tema, com uso produtivo. Se faltar qualquer uma dessas partes, você não vai passar da casa dos 120 até os 140. Mas o que significa cada parte dessas? Vamos ver. O que é um repertório legitimado? O pensamento que tu tem hoje se dá a uma série de ensinamentos, uma série de influências que tu sofreu na tua vida. Por exemplo, o fato de tu não falar com estranhos veio de um ensinamento da tua mãe ou do teu pai. Mas será que esse conhecimento serve para tu colocar na redação quando o tema for aliciamento de crianças no meio virtual, por exemplo? Não, porque assim, o ponto principal desse repertório legitimado é o fato dele ser reconhecido, dele ser científico e, além disso, de ser possível que o corretor, por exemplo, no meio da leitura da tua redação, ele possa pesquisar, caso ele não tenha esse conhecimento, e comprovar que ele realmente existe e que ele tem um respaldo no nível científico, entendeu? Ou seja, o repertório legitimado é aquele que é comprovado cientificamente e reconhecido também universalmente. Ou seja, vai ser um conceito de uma disciplina, sociologia, filosofia, por exemplo, uma fala de alguém que tem autoridade no assunto, ou mesmo um órgão que disponibilizou um dado, coisas desse tipo, entendeu? Quais são os repertórios considerados legitimados pela banca? Esses aqui. Eu tô me sentindo muito estalando os dedos e só mandando as coisas aparecendo, entendeu? Porque não vai ser eu que vou editar. Então, eu tô mandando aqui. Outro ponto importante é que não é considerado repertório legitimado algo que tu tire dos textos motivadores. Ou seja, é necessário que tu coloque uma informação nova, que não esteja na proposta. Tu pode usar, mas tu vai ter que trazer outra informação para realmente tu pontuar o máximo possível nessa competência. E o que é um repertório pertinente? Quer dizer que ele é coerente com o tema. Na própria citação, no enunciado dela, que tu vai usar, ela já traz palavras que são próximas ou mesmo iguais às palavras-chave do título que dá nome ao tema. Imagina que o tema é sobre educação e aí tu vai lá e usa Paulo Freire, que diz que a educação é um pressuposto para a mudança social. Além de Paulo Freire já ser um repertório legitimado porque ele é uma autoridade na educação brasileira, o próprio conteúdo da citação traz relação com a educação, ou seja, faz muito sentido utilizar esse tipo de conhecimento quando o tema é justamente voltado para esse mesmo universo, entendeu? Ou seja, o repertório pertinente é aquele que já traz consigo uma relação direta com o tema. Além disso, vale refletir se o conhecimento que tu está trazendo para o teu texto não está muito distante da área de discussão. Por exemplo, a gente sabe que a inércia é um estado em que quando uma força atua, que o corpo vai sair ou do estado de repouso ou um movimento retilíneo uniforme. Aí tu pega essa ideia e tu relaciona com um problema social, que a sociedade só vai melhorar se a força que é o Estado atuar de forma direta, trazendo mais benefícios, direitos, etc. Beleza, faz sentido, tu trouxe uma relação interessante, uma área do conhecimento, mas assim, a gente está falando do setor social. Existe a sociologia, a filosofia, existem pensadores que têm estudos relacionados. Será que é o melhor que traga lá da física um exemplo para tratar de uma questão que é mais de humanas, entendeu? A pertinência está relacionada a isso também. Estou me sentindo muito atacado. O que é uso produtivo? A gente já entendeu
que o conhecimento que a gente vai trazer para a redação precisa ser comprovável e também coerente com o tema. Mas além disso, é preciso que ele seja bem desenvolvido. Ou seja, você precisa dar prosseguimento à ideia que você introduziu. Não só jogá-la, mas desenvolvê-la. Usá-la ao seu favor, comprovando e desenvolvendo ela na direção do tema e do seu ponto de vista. Eu vou dar um exemplo e eu vou ressaltar justamente essa parte. Conforme o filósofo alemão Schopenhauer, a vida é um pêndulo entre o sofrimento e a busca pela realização de desejos. Sendo assim, a partir do ideário supracitado, percebe-se que é comum o ser humano viver em função de seus objetivos, o que o leva, por vezes, à frustração e ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Então, a estrutura foi basicamente essa. Eu botei a citação, logo em seguida veio 2 elementos coesivos, justamente para trazer essa relação, sendo assim, a partir do ideário supracitado, e logo em seguida eu vou trazer o desenvolvimento dessa ideia, que mostra justamente que eu estou fazendo o uso produtivo. E logo em seguida eu já trago a conclusão que esse aspecto, essa busca pelos desejos, trazem frustração ao ser humano, que principia a questão das doenças mentais. Aí eu já tenho traços de autoria, que é outro aspecto que é analisado na redação. É preciso sim que você traga informações externas de outras áreas do conhecimento, mas que você utilize para defender o seu ponto de vista, mostrar que você está argumentando e se posicionando. Outro ponto importante é a questão das contextualizações históricas. Se você for uma pessoa que gosta da área ou tem um conhecimento bem aprofundado, é provável que você queira falar muito a respeito dela para mostrar que você sabe. Mas esse ponto é um pouco problemático, porque se você gastar muitas linhas, talvez você fique meio que preso no passado e não traga logo uma relação com o presente. Então, além de ser objetivo e fazer o uso dessa área de forma inteligente, é importante também que você utilize elementos coesivos que tragam a relação entre o passado e o presente. Como assim? Eu vou mostrar. A partir do processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, houve um padrão familiar extremamente patriarcal, em que a função da mulher estava reduzida às funções domésticas. Passado vários séculos, percebe-se que, apesar das conquistas sociais femininas, o preconceito ainda fixado na sociedade tupiniquim é digno de ser chamado colonial. Então, eu desenvolvi esse parágrafo relacionado a possíveis problemáticas que a mulher sofre nos dias atuais. Mas eu fiz isso introduzindo uma contextualização histórica, relacionando essa questão da formação da sociedade brasileira, pautada em um patriarcalismo, certo? E aí eu relaciono isso com o presente. Mas antes disso, eu trago a expressão passados vários séculos. Ou seja, eu estou saindo do âmbito da história e trazendo para o presente para poder fazer essa relação. Entendeu? E além disso, no final ainda trago outra relação para mostrar que tudo está conectado, que eu não coloquei aquilo ali de uma forma jogada e que foi pensado. Teve um projeto ali, um projeto de texto. Porque eu falo assim, apesar de haver conquistas, ainda existe um preconceito, e eu digo que esse preconceito é digno de ser chamado colonial, ou seja, trazendo uma relação com um período que eu tratei na contextualização, entendeu? E vamos às analogias e citações. E vamos à lista de analogias e citações. Primeiro, segundo Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Primeiro aqui, eu quero salientar a questão do uso do conectivo segundo, que é de conformidade, que é justamente o tipo de conectivo que você deve usar nesses casos que você vai fazer uma citação de conformidade, justamente para trazer essa relação de, a partir disso bem aqui, eu vou falar isso aqui, beleza? Outra coisa que eu quero salientar é o fato dessa explicação no meio da citação. Eu explico que ele é o pai da administração moderna. Eu estou estampando na cara do corretor que o repertório que eu usei é legitimado. E além disso, ele vai ser pertinente se tiver uma relação com a administração no tema. Por exemplo, se você for tratar da falta de ações governamentais em algum sentido, existe uma subadministração e eu vou introduzi-la a partir dessa citação. Se a gente for analisar as problemáticas tratadas no Enem nas redações, essa citação serve para bastante coisa, certo? De nada. E chegando na categoria educação, a gente tem aquelas que eu acho que a maioria conhece, mas se não conhecer, conheça agora. De acordo com Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Conforme Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, se tu tiver um tema relacionado à educação, ou se tu vai usar a falta de educação como um argumento para a causa de um problema, aqui já cabe perfeitamente essas duas citações, beleza? Vamos à próxima citação, agora na categoria família. Com base na sociologia, a primeira instituição social em que o indivíduo é inserido é a família, sendo esta responsável para a preparação daquele para as interações em comunidade ou sociedade. Quando tu tem um tema relacionado à participação familiar
ou a falta dela em relação a algum problema, que já dá pra perceber que cabe perfeitamente, porque a própria situação já tá falando da família e da importância que ela tem, entendeu? Na categoria agora saúde ou saúde mental, temos Arthur Schopenhauer. Consoante Arthur Schopenhauer, o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar sua saúde a qualquer outra vantagem. Aí a gente pode relacionar ao fato do trabalho, a educação, a gente buscar os estudos acima da nossa capacidade física, etc., mental. E aí a gente pode tratar justamente isso na questão de saúde ou saúde mental, encaixa perfeitamente. E agora na categoria meio ambiente. Consoante a ética planetária de Han Jonas, o homem tem o dever moral de preservar a natureza para as futuras gerações. Outra, a partir do processo de revolução industrial, a produção em série e o aumento do consumo geraram um grande impacto no meio ambiente. Então, primeiro a gente tem uma citação de um autor em que ele diz que o ser humano possui uma responsabilidade de cuidar do meio para as futuras gerações. Então, isso pode estar relacionado diretamente com alguma problemática em relação ao meio ambiente, problema do lixo, poluição dos rios, etc. Além disso, a gente tem aqui uma contextualização histórica, que é o processo de revolução industrial e a mudança do pensamento de produção e consumo também. A partir disso, a gente vai ter um impacto muito maior no meio ambiente que a gente não tinha antes. Então, dá para encaixar perfeitamente aqui em problemáticas relacionadas ao meio ambiente. Ave Maria, eu botei coisa pra diacho. E vamos à próxima categoria gigantesca, que é movimento antivacina, saneamento básico e favelização. Eu peguei uma citação que serve para esses 3 recortes. Vocês vão ver. Durante a revolta da vacina, populares que viviam em situação de insalubridade se revoltaram contra a obrigatoriedade do antídoto contra a varíola. Aqui a gente tem uma contextualização histórica que trata de uma revolta que teve como motivação a questão da falta de saneamento básico, o fato da cidade do Rio de Janeiro ser uma nojeira naquela época, e também a questão do governo obrigar as pessoas a tomarem vacina. Elas se revoltaram contra isso. Então, encaixaria a questão da favelização, o fato das pessoas estarem à margem da sociedade, tanto naquele tempo como nos dias atuais, em vários aspectos. Também a questão do movimento anti-vacina, esse pensamento que a vacina pode ser algo ruim, algo prejudicial à saúde, tanto no passado como agora, como a gente vê esse conhecimento sendo replicado. E também a questão de saneamento básico, que era uma falta naquele momento e continua sendo agora, já que mais de 50% da população brasileira não tem acesso a esse serviço. E vamos à categoria violência. Com Sartre. De acordo com Sartre, a violência é uma derrota em qualquer forma em que se apresente. Além disso, a gente tem, durante a Idade Média, a violência era utilizada como controle ideológico. E primeiro a gente tem um pensador falando, criticando que a violência é uma derrota, não importa a forma que ela se apresente, e também a gente tem uma contextualização histórica. A violência sendo usada como principal meio de controle das pessoas na Idade Média. E aí já cabe também uma crítica. Será que esse fato era uma coisa boa? Será que era bom que as pessoas fossem controladas e, além disso, controladas pela violência? Já cabe aí um argumentozinho e tal. Vamos à categoria social, direitos sociais e desigualdade, primeiramente com Nelson Mandela. Conforme Nelson Mandela, a igualdade é a base da felicidade humana. Outro, segundo Lígia Fagundes Telles, em seu livro A Disciplina do Amor, nascer no Brasil até que é bom. Ruim é não ter voz e nem vez. Agora que você já entendeu o que trata a competência 2 em cada uma de suas partes em relação ao repertório, é importante que você condicione o seu estudo de maneira a cumprir o que ela pede. Como assim? Vocês perceberam que as citações que eu listei aqui são justamente de áreas do conhecimento que a gente estuda. A filosofia, a sociologia, etc. são conhecimentos que a gente traz da escola. Quando você estiver estudando essas áreas, é importante que você pense, como eu posso usar isso na redação? Como eu posso trazer tal citação para que ela seja em uso produtivo, que ela seja bem desenvolvida no meu argumento, entendeu? É importante que a gente relembre que o Enem é uma prova multidisciplinar, não só na parte objetiva, mas também na redação. Exercitar sua mente dessa maneira vai te ajudar não só na redação, mas também na prova em si. Então, hoje a gente viu que o repertório precisa ser legitimado, pertinente e ter um uso produtivo ao longo do teu texto. E legitimado é tipo comprovado, científico, algo que pode ser pesquisado. Pertinente é o que tem a ver com o tema, que é coerente com o tema. E o uso produtivo é justamente o bom desenvolvimento dessa ideia, que te favorece na argumentação. E ainda aprendeu várias citações e analogia. De nada. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre coesões. É isso, gente. Vai ficar aqui. Quem vai editar sou eu. Não! Falou. Desculpa. O repertório
precisa ser legitimado. Pertinente e produtivo, né? Ah, sei! Ah! Tá aprendendo!